Então, mais uma vez, obrigado, uma honra dividir o altar com você e que Deus te use nesta noite mais uma vez. Vamos recebê-lo dizendo bem forte, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda Jesus, glorifique ao Senhor através da vida do seu servo. Glórias a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos, amém? Podem vos assentar em nome do Senhor Jesus. Que alegria estar com vocês. Obrigado pelo carinho. Muito feliz de poder servir esta casa mais uma vez. Muito feliz em poder fazer parte de mais um encontro com vocês. Feliz em poder compartilhar, não apenas com palavras, mas também com a vida de tudo aquilo que vocês têm vivido aqui. Digo sempre quando venho, não sou apenas aquele que entrega a mensagem, sou aquele que sai carregando uma também. Então é recíproco, né? Pastor Sérgio, pastora Ana, vocês sabem que eu os amo muito, já falei isso, e todas as vezes que os encontro, repito isso mais uma vez, não é? Então eu fico feliz de vir com a minha casa aqui, sabemos o cuidado de vocês, daquilo que vocês carregam, juntamente com essa igreja, que é uma referência para a minha geração, não é? Eu tenho aprendido que sucesso, ele só é considerado sucesso não quando nós ganhamos as coisas, mas quando nós deixamos sucessores. E eu quero dizer para essa igreja, para vocês pastores, que na minha vida, vocês têm um sucessor que ficará para essa geração, até que o Senhor me mantenha vivo, serei os sucessores que dirá. Eu tive pastores, amigos e pais espirituais que tive contato e me ensinaram muitas coisas. Então eu sou muito feliz em poder estar com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Trago o abraço do pastor Rafa para vocês, né? Falei para ele que estaria essa noite com vocês, ele mandou uma paz, e daqui a pouco vocês o verá, né? Ministrando também. A única coisa que eu disse para ele foi, ainda bem que eu vim primeiro. Glória a Deus. Ele falou para mim, muito obrigado. Ele falou para mim, quando que você vai? Eu falei, acho que é primeiro que o senhor, que eu vou iniciar tudo lá. Fico feliz demais. Pastor Rafa é um amigo, tem sido um paizão também. E feliz que estou hoje com as minhas meninas, né? Tanto a Milena quanto também a Esther, que são base de tudo, são pilares de tudo, né? Se não fosse elas, nem eu estaria aqui. Então, obrigado por me amar, mesmo às vezes não merecendo, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Já preparei o caminho, né? Agora é só... Queridos, desde sexta-feira passada, já sabendo que estaria com vocês, tenho pedido a Deus um direcionamento de uma mensagem, pedindo a Deus um direcionamento para aquilo que vocês estão construindo. Confesso que são dias em que às vezes me pego pensando um pouquinho, não... porque eu não trato isso, eu quero que vocês entendam, quero abrir meu coração nesse momento. Eu não trato isso como sendo uma agenda, vindo, pregando e ir embora para minha casa. Eu já passou da minha fase de ser pregador itinerante, mesmo ainda sendo novo e mesmo ainda sendo um pregador que viaja e ministra. Deus tem me feito, nesses 2 anos, pastorear uma igreja, aprender que de fato o que é pastorear uma igreja. E não tem sido fácil, mas vale a pena e eu posso dizer que vale a pena. Então, diante disso, eu tenho me debruçado a Deus e aprendido a falar com Deus, pedindo a Deus direcionamento, dizendo assim, Deus, eu não quero ir lá apenas entregar uma palavra, ir embora para minha casa e acabou minha participação. Não, eu quero que o Senhor me dê uma palavra que, se não mudar a vida daqueles que estiverem lá, pelo menos comece alguma coisa, pelo menos seja uma chama que seja acesa no coração de vocês. E desde a semana passada, Deus tem inquietado o meu coração para esse texto. Eu gostaria de ler com vocês Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Nós estamos na semana do poder, iniciando isso, e precisamos entender, e é onde eu quero discorrer com vocês aqui sobre esta importância. Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho que vasta, um pouquinho longa, mas vocês irão entender aonde nós iremos chegar, amém? Mateus 16, verso 1 diz assim: Os fariseus e os saduceus
aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000, de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém? Até aqui tranquilo? Vamos continuar, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aqui eu amo. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Você pode dizer isso comigo? Diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou pular isso daqui. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E nós dizemos glórias a Deus. Pai, eu quero pedir a sua ajuda, Espírito Santo, e eu sei que o Senhor tem falado no meu coração esse texto, e com grande temor e tremor no coração venho ainda crescendo na maturidade, ainda com muitas coisas para viver diante de Ti, mas eu peço a sua ajuda. Fale com cada um aqui, Pai, que o Senhor abra os nossos entendimentos, abra, Pai, a nossa mente para entendermos o que o Senhor quer de nós aqui essa noite, e abra para que nós entendamos de uma vez por todas o que o Senhor reservou para esta noite, porque sabemos que o Senhor tem reservado para essa semana um tempo extraordinário da Tua glória e da Tua presença. Nos ajude, Espírito Santo, é o pedido que eu faço, em nome de Jesus. Peço a sua atenção aqui, de fato é um estilo de mensagem, um modelo de construção de mensagem que eu estou aprimorando ainda, e eu quero ser fiel a tudo que Deus colocou no meu coração. Nós fizemos uma leitura um pouco que extensa, e o texto em apreço vai falar sobre um dos episódios mais extraordinários, ao meu ver, do Evangelho, e principalmente daquilo que Jesus queria inculcar, queria colocar, queria inserir na mente daqueles que estavam seguindo a Ele. Nós precisamos entender alguns pontos muito importantes do que está acontecendo aqui, para então compreendermos aquilo que está sobre nós, ou qual é a ordem e qual é o poder que rege os nossos corações e as nossas vidas. Para isso, a gente precisa partir do momento histórico de quando Jesus vai escolher dentre os discípulos que estão ao seu redor 12 discípulos que caminharão mais próximo da sua autoridade, que caminharão mais próximo da sua identidade e, consequentemente,
estariam mais próximo de tudo aquilo que Jesus ia se colocar a fazer, obedecendo a ordem do Pai. Então, o momento histórico aqui, que deve ser considerado, é quando Jesus vai escolher dos discípulos que estão ao seu redor, e alguns estudiosos contam que era aproximadamente 70 que estavam seguindo, além da multidão que estava ao seu redor, mas vai escolher 12 homens que caminharão com ele diariamente. Quando Jesus escolhe esses 12 homens, Jesus quer que eles não apenas vejam e reconheçam a sua autoridade, mas percebam, caminhando com Cristo, o que de fato é o seu propósito e qual é o fardo que Jesus carregava. O seu ministério já havia sido iniciado, Jesus já tinha sido batizado por João Batista, o céu já tinha sido aberto, o Espírito Santo já havia descido como forma corpórea de pomba, um brado do céu já havia gritado e entoado, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus já havia sido levado pelo Espírito Santo a ser tentado no deserto, e aqui Satanás vai tentar Jesus, que foi direcionado pelo Espírito, mostrando que as ações de Jesus agora serão conduzidas pelo Espírito Santo. Agora, Jesus tem não apenas a multidão que está ao seu redor, os seguidores que estão ao seu redor, mas Jesus também tem 12 homens que estão mais próximos a Ele. Dentre desses 12 homens, Jesus vai orar a eles e dar a eles autoridade e poder para que vão em o nome do Senhor Jesus. O momento histórico que nós devemos levar em consideração é o momento em que homens comuns carregam um poder extraordinário. E qual é o poder? O poder do nome de Jesus. Eu quero que vocês pensem comigo. Pedro estava acostumado a jogar redes e puxar peixes. Agora ele está, depois de um direcionamento e de um envio de Jesus, entrando em aldeias, olhando para paralíticos e dizendo: em nome de Jesus, levanta e anda. E os paralíticos estão levantando e andando. Ele está olhando para enfermos e dizendo: em nome de Jesus, sejam curados. E esses enfermos estão sendo curados. Ele está olhando para pessoas endemoniadas, possessas por demônios, e dizendo: em nome de Jesus, saia deste corpo. E sabe o que está acontecendo? Os demônios estão batendo em retirada. Eles estão usando o nome de Jesus. E aqui eu glorifico a Deus, porque Jesus está me fazendo ver como se fosse um spoiler do que aconteceria conosco. Pessoas simples que não têm autoridade de absolutamente nada, mas quando abrirem a boca no meu nome, farão milagres acontecer. Quando abrirem a boca no meu nome, farão maravilhas acontecer. Quero que você pense comigo o seguinte: se esses homens eram homens simples, pescadores, zelotes, publicanos, se esses homens eram homens simples, considerados pela sociedade, muitos deles como escória da sociedade, agora percebem que sobre eles tem uma autoridade, e esta autoridade foi posicionada e enviada por Jesus. Jesus disse: vocês irão agora em meu nome e farão maravilhas. E esses homens foram. E Jesus deu alguns ensinamentos dizendo: se vocês entrarem em alguma casa e essa casa não quiser receber aquilo que vocês carregam, sacodem a poeira das vestes de vocês e vai para a próxima, porque quem está perdendo é eles que não querem receber aquilo que vocês carregam. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para entrarem comigo nessa mensagem pensando o seguinte, e é o que o Espírito Santo falou no meu coração: não é incrível quando nós vemos algo poderoso acontecer? Homens que estavam acostumados a jogar redes, a pescar peixes, agora estão no nome do Senhor Jesus fazendo maravilhas acontecer. Isso não é extraordinário? Isso não é um testemunho poderoso? Isso não é uma história extraordinária a ponto de nós ouvirmos e ficarmos esbabacados dizendo: não é possível que isso está acontecendo? Mas o que me chama a atenção é: não importa o tanto do nome de Jesus que eles proferem, o que importa no final do capítulo, no final dos versículos, é quando eles voltam para Jesus. Porque quando eles voltam para se encontrar com Jesus, o texto diz que tinha tanta coisa a ser feita, que os discípulos não tinham nem tempo para comer. Então quando eles voltam até Jesus, Jesus vai se retirar para um lugar deserto. E quando Jesus se retira para um lugar deserto, sabe o que Jesus ia fazer? Multiplicar pães e peixes. Perceba, o que eu estou tentando fazer você entender é uma linha do tempo. E na linha do tempo é: Jesus escolhe dentre os discípulos que estão ao seu redor 12. Jesus dá a esses 12 autoridade para que vão em seu nome, proferem palavras poderosas e em seu nome maravilhas aconteçam. E agora Jesus está prestes a recebê-los de volta.
Como eles não têm tempo para comer, Jesus vai se retirar para um lugar deserto. Quando eles chegam no lugar deserto, Jesus vai multiplicar pães e peixes. E sabe por que Jesus vai multiplicar pães e peixes? Para revelar quem é. O pão vivo que desceu do céu e o peixe que era a palavra. Jesus estava dizendo, tudo que vocês fizeram no meu nome, agora só vai fazer sentido se a partir disso que eu farei agora, vocês entenderem quem eu sou. E sabe o que aconteceu? Não deu certo, porque eles ainda não conseguiram compreender quem Jesus era. O texto diz da multiplicação, que termina dizendo com os discípulos, misturado com a multidão, querendo proclamar Jesus como rei. Eles estão olhando para Jesus dizendo, este homem carrega uma autoridade que precisa ser anunciada, que precisa ser ovacionada, que precisa ser colocado na mais alta cadeira do poder político. Este homem carrega uma autoridade que precisa ser aplaudida e respeitada por todos. E sabe o que faz? Sabe o que faz Jesus? Se esconde deles. Manda eles para o outro lado, manda eles embora, e Jesus vai se retirar para um lugar à parte para orar, porque o reino de Jesus não era um reino terreno, era um reino celestial. O que Jesus queria fazer com esses discípulos era nada mais e nada menos, além de dar autoridade pelo nome de Jesus, fazê-los entender qual é a figura de Jesus, qual é o poder de fato de Jesus. Então, os textos que nós lemos vai acontecer exatamente depois de todo esse episódio. Depois que Jesus faz a multiplicação, depois que Jesus envia eles, depois que Jesus acalma a tempestade, depois que Jesus anda sobre as águas, depois que Jesus faz milagres e maravilhas, a ponto de fazer morto ressuscitar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir, a ponto de fazer maravilhas extraordinárias, Jesus vai os levá-lo para o capítulo 16. Historicamente falando, é nesse capítulo, para mim, que é crucial da história. Dependendo daquilo que for entendido neste capítulo, ou ele nos ajudará a entender a pessoa de Jesus, ou ele vai atrapalhar absolutamente tudo. E perceba, não, o capítulo crucial da história não é quando no nome de Jesus eles fazem milagres acontecerem. O que Jesus está dizendo é, o que vocês conheceram que podem fazer através do meu nome, ainda é menor do que o meu propósito que precisa ser reconhecido. Porque nós podemos até falar no nome de Jesus, até pregar no nome de Jesus, até louvar no nome de Jesus, até servir no nome de Jesus, até tocar no nome de Jesus, mas a pergunta no final do dia não vai ser o tanto de coisas que nós fizemos no nome de Jesus, mas vai ser o quanto de Jesus você conheceu a partir de tudo isso. Não vai ser o quanto de palavras que nós pregamos no nome de Jesus, mas a pergunta vai ser, o quanto de Jesus você agora consegue ter na sua vida? Talvez seja por isso que Jesus nos leve a pensar que naquele dia nós os apresentaremos a Ele dizendo, em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu curei, e Ele dirá, apartai-vos de mim que eu não te conheço, fez o meu nome mas não sabia quem eu era, então de nada adiantou, usou o meu nome como artifício e de nada adiantou. Mas perceba o que vai acontecer aqui e nós chegaremos ao final dessa mensagem. No capítulo 16, Jesus, depois de tudo isso, vai levar os seus discípulos a pensarem. E sabe o que ele vai levar os seus discípulos a pensarem? A pensarem o que estava de fato regendo o coração deles. Neste texto, Jesus quer combater os fariseus e os saduceus. Como pode Jesus ter feito absolutamente todas as coisas nessa altura do campeonato e ainda tem gente pedindo para Jesus que lhes dê uma prova da sua autoridade? Jesus tinha andado sobre as águas, tinha feito multiplicações acontecerem, tinha feito os milagres e maravilhas, mostrando o seu poder, e no capítulo 16, homens chegam para Jesus e dizem, o Senhor poderia nos dar um sinal da sua existência, um sinal da sua divindade? Então Jesus, de forma direta, segundo o teólogo Warren Wiersbe, vai olhar para esses homens dizendo assim, não é possível que eu estou com vocês e fiz tudo o que deveria fazer até esse momento e vocês ainda não compreendem quem eu sou. O sinal que ficará para vocês é o sinal de Jonas. E sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus queria que eles pensassem que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe no centro da terra, ele também ficaria. Mas assim como Jonas ressurgiu, ele também iria ressurgir.
Jesus não está falando de poder aqui, Jesus não está falando de maravilhas, Jesus está falando de propósito. Então Jesus não quer que as pessoas conheçam Ele apenas pelas coisas que Ele fez, Jesus quer que as pessoas conheçam Ele pelo propósito que Ele carrega. Então Jesus percebe que, diante de tudo que Ele havia feito com os seus discípulos, diante de toda a autoridade que Ele havia dado aos discípulos através do seu nome, diante de tudo que Ele havia feito com que seus discípulos vivessem, Jesus precisa testar o coração deles agora, porque nesta altura do campeonato, ou vocês continuam caminhando comigo, ainda tendo na mente de vocês a velha visão e a velha decisão de quem eu era, ou vocês comecem a ressignificar a minha identidade para vocês. É por isso que esse capítulo é crucial, ou dá tudo certo, ou dá tudo errado. Então Jesus vai pegar nas mãos os seus discípulos e vai dizer, a primeira coisa, não vos contamineis com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Sabe por que Jesus está dizendo isso, meu pastor? Porque Ele está dizendo assim, os fariseus são hipócritas, os saduceus são avarentos, são homens que por hipocrisia colocam uma máscara para dizer que são uma coisa que não são. Eles tentam cumprir através da religião leis que eles sabem que no íntimo não conseguem cumprir. Eles tentam pregar uma falsa moral, quando na verdade eles estão mais sujos do que imaginam. Eles dizem ser da boca para fora, quando na verdade não são absolutamente nada do que dizem. O que Jesus está dizendo é, os fariseus estão acostumados ao saírem da sua casa, colocar máscaras, não sejam como eles. Se vocês estão caminhando comigo, vocês precisam entender uma coisa, não tem tempo para máscaras, vocês não podem ser mascarados, vocês não podem dizer que são uma coisa que não são, vocês não podem falar para as pessoas fazerem coisas que nem você mesmo faz, você não pode pregar uma moral falsa, dizendo tenham esta atitude, sendo que nem vocês tenham. Então não seja como os fariseus, porque se vocês estão caminhando comigo, Jesus está dizendo para os discípulos, se vocês estão caminhando comigo, nesta altura do campeonato, não tem como continuar caminhando comigo com as máscaras que vocês têm. Vocês falam em meu nome, ministram em meu nome, curam em meu nome, mas eu não consigo conhecer a face de vocês. Na verdade, eu até que conheço a face de vocês, mas quando vocês estão perto de mim, vocês colocam máscaras para dizerem que são, que na verdade eu sei que vocês não são. Vocês blindam o coração de vocês com sentimentos, quando na verdade eu, Deus, conheço todo o sentimento do coração. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Mas o que me dói não é apenas os fariseus, é os saduceus. Jesus está dizendo, não seja como os saduceus, eles são avarentos, eles não fazem as coisas que devem ser feitas para o benefício do outro, eles fazem as coisas que devem ser feitas para benefício próprio. Então eles acabam deturpando o que é amor, o que é graça, o que é carinho, o que é empatia. Na verdade, eles estão apenas preocupados com o próprio bolso, eles estão apenas preocupados com o tanto que podem alcançar se continuarem fazendo o que estão fazendo. Não coloquem máscaras e não tenham um sentimento de vocês de acordo como eles têm. Dizem ter um sentimento e fazer por um sentimento, quando na verdade estão deturpando absolutamente tudo. Então os discípulos estão olhando um para o outro e se perguntando nesta altura do campeonato, o que ele está fazendo? O que ele está falando que a gente não está entendendo absolutamente nada? Versículo de número 13, nós vamos chegar num lugar, versículo de número 13, Jesus vai pegar na mão deles e vai dizer, eu quero que vocês caminhem comigo por um tempo. Nesta altura eu quero que vocês entendam o seguinte, até agora na mensagem, o que eu fiz foi introdução de entender quem Jesus era, o que de fato ele queria revelar. Porque no versículo de número 13, Jesus vai pegar na mão dos discípulos e vai sair com os discípulos para uma cidade completamente pagã. Cesareia de Filipe é o lugar onde Jesus está dizendo, nesta cidade só há ídolos, e esses ídolos foram constituídos por autoridades humanas. Eu não quero revelar o meu propósito de identidade para vocês quando tudo estiver bem. Eu revelo o meu propósito de identidade para vocês no meio dos ídolos construídos. Oh Espírito Santo de Deus,
Cristo não vai pedir a sua fidelidade, o seu amor, a sua devoção, quando tudo está favorável a você. Cristo vai pedir quando Ele te colocar no meio dos seus ídolos, para dizer a seguinte pergunta: quem a multidão diz que eu sou? Nesse momento, Jesus está levando os discípulos para uma cidade pagã. A cidade de Cesareia de Filipe foi construída por Herodes Filipe. Ela leva o nome de Cesareia porque foi construída para homenagear César. E Filipe, por conta do seu construtor, Herodes Filipe, ele quer demonstrar que aquela cidade nada mais é do que um altar pagão. Ali deuses são adorados como Pan, ali Zeus é adorado, como carrega a cultura grega, romana, ali homens são adorados. Então Jesus, que revelou a sua autoridade até esse momento, que se diz filho de Deus, que se diz poderoso, que se diz aquele que carrega o ápice do amor de Deus, vai se colocar diante dos discípulos e levá-los exatamente ao lugar de paganismo, porque enquanto Jesus está caminhando com eles em direção ao paganismo, Jesus vai perguntar. Eu tenho uma pergunta a vocês, e a pergunta é: quem a multidão diz que eu sou? Nesta altura do campeonato, Jesus quer levar os discípulos a compreender sobre o seu propósito. Para isso, Ele quer ouvir dos discípulos o que eles estavam ouvindo até agora. Enquanto orava a Deus e pedia a Deus direcionamento para lhes trazer uma mensagem, a mensagem de hoje é: Deus não quer afirmações terceirizadas de quem Ele é. Eu sei que é difícil dar um glória agora, às vezes a gente fica pensando um pouquinho, mas eu preciso dizer, Ele está cansado de afirmações terceirizadas. Ele vai pegar os discípulos com as mãos, Ele vai levar para Cesareia de Filipe, e enquanto Ele está andando em direção a Cesareia de Filipe, na cabeça dos discípulos tem um nó. Para onde Ele está nos levando? No coração dos discípulos tem dúvidas. Para onde Ele está nos levando? Então, quando eles chegam a esta altura do campeonato, eu sinto e eu percebo e eu imagino Jesus olhando para eles e dizendo: eu trouxe vocês aqui para uma conversinha em particular. E a conversa em particular é: quem os homens estão dizendo que eu sou? Vocês saíram fazer milagres no meu nome, vocês saíram fazer a manifestação no meu nome, então vocês ouviram muita coisa, mas eu quero que vocês me digam quem a multidão diz que eu sou. Então eles estão dizendo que o Senhor é Elias. E por que estão dizendo que ele era Elias? Porque ele carregava uma identidade parecida com a de Elias, mas ele era maior que Elias. Ele carrega uma identidade parecida com a de Elias, porque na ideia da cabeça da multidão, Jesus seria aquele que faria como Elias fez, claro, com mais poder e glória. E o que Elias tinha feito? Elias tinha subido no monte, ele tinha dividido: quem é de Baal, quem é de Deus, e quem não é de Deus, for de Baal, morrerá. Na cabeça da multidão, Jesus faria isso, levaria todos para cima de um monte e diria: quem é de Roma, quem é de Deus, e quem não fosse de Deus, morreria. Eles estão dizendo que Jesus é Elias, porque na cabeça deles, Jesus veio pregar uma vingança de matar todos aqueles que não são de Deus. Outros diziam: o Senhor é Jeremias. E por que diziam que Jesus era Jeremias? Porque Jeremias é considerado como um profeta antes do exílio, e a sua mensagem era de arrependimento e dor, a ponto de dizer: se vocês não se arrependerem, os babilônicos virão e destruirão absolutamente tudo. Então, na cabeça do povo, Jesus era o novo Jeremias, que estava vindo para dizer: nós temos que nos arrepender, nós temos que consertar. É poderoso ou não? Quando nós olhamos para esse texto, imaginamos Jesus como Elias e como Jeremias. É poderoso ou não? Alguns diziam que ele era João Batista, ou a reencarnação de João Batista, porque João Batista tinha acabado de morrer. Então não tem uma explicação concreta, porque eles não sabem direito a identidade de Jesus. Ele e João Batista eram primos, então não faz sentido dizer que ele também era João Batista, mas eles dizem ser isso por conta do teor da mensagem de Jesus, a ponto de olharem para Jesus por conta das suas manifestações, por conta das suas movimentações, e dizerem: ele é Jeremias, ele é Elias, ele é João Batista. Os discípulos estão cheios de ideias. Os discípulos, enquanto caminham em direção a Cesareia de Filipe, estão cheios de coisas em sua cabeça, daquilo que eles ouviram sobre Jesus. Ele é um dos profetas, ele é vingativo, ele é aquele que veio restaurar o reino, ele é aquele que veio pregar a paz, ele é aquele que veio levantar todas as coisas. Mas o que eu amo
legal é que Jesus vai, no meio dessas afirmações terceirizadas, olhar para os discípulos e perguntar: e vocês? Quem você diz que eu sou? Eu sinto no Espírito de pregar essa mensagem para dizer de forma direta para o coração de alguém aqui: quem você diz que Jesus é? Porque eu não sei se vocês levam ou conseguem levar em consideração que quando Jesus faz essa pergunta, Jesus faz esta pergunta exatamente depois de operar milagres e maravilhas: quem eu sou? Então, o coração dos discípulos estão mais ou menos inclinados a dizer: tu és aquele que andou sobre as águas, tu és aquele que multiplicou pães e peixes, tu és aquele que fez paralítico andar. A pergunta de Jesus de forma direta é: eu não quero mais respostas terceirizadas, eu quero experiência própria. Vocês fizeram no meu nome, mas eu quero levá-los a pensar quem eu sou para vocês. Oh, Espírito Santo de Deus. Aqui, esta noite, nós estamos nessa reunião, nós estamos neste culto, nós estamos nesse conclave espiritual, nós estamos nesse encontro, nós estamos no começo da semana do poder, e talvez o que Deus, ao bagunçar o meu coração, quer que eu faça aqui essa noite, é apenas te levar à consciência de entender quem Ele é para você agora. Ele é a porta que se abriu, Ele é a tempestade que se acalmou, Ele é o caminho favorecido, Ele é o ente querido que foi curado, Ele é o câncer que me deixou, Ele é a enfermidade que foi embora. Posso dizer uma coisa? Ele é muito maior do que tudo isso. Ele é muito maior do que o emprego que você conseguiu, Ele é muito maior do que a porta que se abriu, Ele é muito maior do que o câncer que foi embora, Ele é muito maior do que o seu casamento abençoado, Ele é muito maior do que o carro que foi te entregue, Ele é muito maior do que a posse da casa, da chave que foi entregue em suas mãos, porque nós corremos o risco de mudar a identidade de Jesus por aquilo que está acontecendo em nossa vida. Sabe por quê? Porque se depender da forma que estou vivendo, se for favorável, eu vou dizer: tu és os milagres que aconteceram, mas se não for favorável, eu vou responder o quê? Tu és aquele que me abandonou no momento em que eu mais precisava, tu és aquele que parece que virou as costas para mim quando eu mais almejava, tu és aquele que não respondeu a minha oração. Porque eu tenho gente aqui, desde a galeria até a porta desta igreja, que viveram respostas de Jesus, mas eu tenho gente aqui que ainda não teve respostas de Jesus, e é no meio de tudo isso que Jesus está perguntando: quem eu sou para vocês? Se você alcançou o milagre, você consegue me reduzir a ponto de ser só o milagre que você alcançou? Ou você consegue entender que mesmo que o milagre não aconteceu ainda, eu ainda continuo sendo maior do que tudo isso? Se é uma semana do poder, o Espírito Santo vem ao nosso coração para pregar sobre nós. O que eu quero que você entenda é que conhecer Jesus não é conhecê-lo por conta da multiplicação de pães e peixes, não é conhecê-lo porque acalmou a tempestade, não é conhecê-lo porque andou sobre as águas, é conhecer além do seu poder o seu propósito. Eu sei quem tu és. Levante uma de suas mãos de forma profética. Eu quero pregar para vocês que estão me ouvindo e recebendo esta mensagem, para começarmos essa semana. Deus está cansado de respostas terceirizadas. Você diz quem Ele é, dependendo daquilo que você tiver nas suas mãos, mas eu quero pregar: você vai parar de olhar para as suas mãos e vai olhar para a identidade dEle. Independente do que Ele me der, eu sei quem Ele é, eu sei a identidade dEle. Pregue comigo, olhe para esse irmão do seu lado, me ajude a pregar, pergunte para ele: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Pergunte para ele. Se você tem intimidade, se for da sua família, pergunte mais uma vez: quem Jesus é para vocês? Esses dias Jesus me encurralou em muitas dúvidas no meu coração, quando eu dizia para ele: eu poderia estar um pouco melhor. Então ele me chamou de canto para uma conversa, e ele disse: peraí, onde você estava 2 anos atrás? O que você tinha 2 anos atrás? Quanto você ganhava 2 anos atrás? Qual era o seu carro mesmo? Qual era a sua casa
casa mesmo, e de repente eu fui respondendo na minha oração, e percebi que Deus me deu muito mais do que um dia eu imaginei ter, e está entregando nas minhas mãos. E quando eu fiz todas essas respostas, pastora, Ele olhou para mim e disse: tem certeza que você vai me reduzir a só isso? Tem certeza que você vai me reduzir a nada? Porque a gente corre risco de responder quem é Jesus, seguindo a linhagem dos fariseus e dos saduceus, colocando máscaras e com avareza no coração. Eu sei quem Ele é se a porta abrir, eu sei quem Ele é se o caminho esclarecer, eu sei quem Ele é se o câncer me deixar, eu sei quem Ele é se a enfermidade bater em retirada. Avarento, só quer as coisas porque quer algo em troca. Eu sei quem Ele é se as pessoas respeitarem a minha identidade. Fariseu, está colocando máscara, dizendo que tem uma identidade, quando na verdade tem outra. Mas nessa semana do poder, Ele vai chacoalhar o sentimento do nosso coração, para dizer: quem eu sou é maior dos seus achismos, é maior do que os seus dogmas, é maior do que você pensa. Quem eu sou é o que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar em cima, eu sei estar embaixo, eu sei vencer, eu sei perder, eu sei ter tudo, eu também sei ter nada, porque posso as coisas daquele que me fortalece. Eu sinto uma ousadia do Espírito Santo ao pregar esta mensagem. Só que aqui nós não podemos normalizar a resposta. Diga comigo: eu sei. Mais forte, diga: eu sei quem Ele é. Tem certeza que você vai me reduzir a nada? Porque ir em direção a Cesareia de Filipe é Jesus me colocar paralelo aos meus deuses criados. Oh Jesus, como que eu explico isso para vocês? Se Cesareia de Filipe era uma cidade pagã, minha pastora, então o que Jesus está dizendo é: eu revelarei a minha identidade, te colocando exatamente onde tem vários deuses. Você acha que Deus vai pedir a sua fidelidade quando? Ele vai pedir a sua fidelidade quando, sem você perceber, a bênção que Ele te deu te fez se perder. Eu sei, é difícil pensar nisso. Sabe por que muitas vezes portas não se abriram? Porque Jesus sabia que se abrir essa porta, Ele te perde para a bênção. Ele não vai te perder para a bênção. Será que a gente consegue reconhecer a autoridade dele? Então, quando Jesus está levando eles para Cesareia de Filipe, meus pastores, Jesus está dizendo: eu estou vendo que o coração de vocês é facilmente influenciado. Vocês foram influenciados no capítulo 14, quando quiseram me proclamar como rei. Foi eu multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão, que vocês se juntaram a eles e quiseram colocar eu num trono terreno. Sabe por quê? Não entenderam quem eu sou. Então eu levo vocês para Cesareia de Filipe, porque enquanto vocês estão caminhando, se perguntando: o que a gente está fazendo no meio desse paganismo? Jesus disse: estou revelando a minha identidade, quem vocês dizem que eu sou. Há um grande teólogo da década de 90 que escreveu um livro intitulado O Caminho do Discípulo, e ele diz que esta revelação não pode ser dada por homens, ela só pode ser dada por Deus. Então o texto diz que quando Jesus pergunta a eles: quem vocês dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, olha para ele e disse: tu és o Cristo. Oh, eu queria que você desse um brado de glória a Deus aqui. Até esse momento essas palavras não foram faladas. Até este momento, meu Pai, essas palavras não foram pronunciadas. Ou Ele é o Jesus de Nazaré, ou Ele é o Filho de Maria. Jesus não quer uma resposta religiosa. Ele não quer que os discípulos olhem para Ele e falem: você é o Filho de Maria, ela era virgem quando te concebeu. Você é o filho bastardo, porque foi considerado como aquele que não tinha pai. Não é isso que Ele quer. Ele quer uma resposta que sai de dentro para fora. Ele quer uma resposta que só pode ser resposta influente
influenciada pelo poder do Espírito Santo. É por isso que esta noite Ele está dizendo: quem você diz que eu sou? Eu não quero uma resposta pautada na sua vida limitada. Eu quero uma resposta de alguém que está caminhando comigo, dizendo: se o Senhor fizer, eu estarei aqui, mas se o Senhor não fizer, eu continuarei aos teus pés. Ele não quer uma resposta ensaiada: tu és o filho de Davi. Não, Ele quer uma resposta que só pode ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é isso que Ele veio fazer. Eu quero que vocês recebam esta palavra. É por isso que na mesma hora o Espírito vai encontrar um coração que está aberto para receber dos céus uma revelação, e Pedro vai levantar os dedos e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que haveria de vir. Jesus vai olhar para eles e dizer: bem-aventurado és tu. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz, feliz, feliz. Você é feliz não porque viu as multiplicações, você é feliz não porque me viu andar sobre as águas, você é feliz não porque me viu acalmar a tempestade. Pedrão, você é feliz não porque em Lucas 5 eu enchi o seu barco de peixe. Você é feliz porque agora você sabe quem eu sou: Cristo de Deus, Filho de Deus, Cristo de Deus, Filho de Deus, Cristo de Deus, Filho de Deus. Alguém recebe esta palavra nessa semana do poder? Eu posso terminar ela e a porta ainda continuar fechada, mas se eu terminar ela sabendo da identidade dele, é o que vale. É o Cristo, é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo. Alguém pode por alguns segundos adorar a Ele aqui, adorar a Ele aqui, adorar a Ele aqui, adorar a Ele aqui. Alguém pode por alguns segundos dizer: eu sei quem tu és o Cristo. Finalizo. Vocês podem dar um pouquinho mais de som para o teclado? Eu vou precisar só para esse momento que nós iremos fazer. Eu quero que você receba da parte de Deus uma autoridade, sensibilidade. Eu quero que as suas notas, ao serem tocadas agora, sejam notas conduzidas pelo Espírito Santo. Não que até agora não fosse, mas de fato para essa parte da mensagem sejam conduzidas pelo Espírito. Meu teclas, o que nós iremos entender aqui é poderoso, que precisa estar cravado em nosso coração. Quando Pedro diz até Jesus: tu és o Cristo. Irmãos, isso daqui na minha cabeça abriu uma lacuna. Pastor, isso não pode ser lido, meu pai, como se fosse apenas mais um texto. Isso é uma das maiores revelações já preditas e faladas pelo homem. Pedro vai olhar para Jesus, que até agora tinha feito muitos milagres, e sabe o que Pedro está dizendo nas entrelinhas? Tu é maior do que os milagres que o Senhor fez. Tu és o Cristo. Olha o que ele diz: Filho do Deus vivo, aquele que haveria de vir. Pelo amor de Deus, Ele é aquele que haveria de vir. Sabe por quê? Porque um dos desejos de Deus é se relacionar com o homem. Um dos desejos de Deus é de manter relacionamento com homens. Sabe por que Deus fez céus e terras? Sabe por que Deus criou o homem, formou o homem à sua imagem e semelhança? Porque o desejo dele é de se relacionar com o homem. Vocês se lembram do jardim? Vamos voltar para o jardim para entender essa parte. Vamos voltar para o jardim para entender? Então Deus vai criar o jardim do Éden, e no jardim do Éden vai colocar Adão e Eva. Ele vai formar o homem, e do homem vai extrair a mulher da sua coluna. Ele vai fazer os dois caminhar juntos, sendo uma só carne. E o que Deus quer é se revelar ao homem. Minha pastora, isso aqui é muito poderoso, porque Deus deu ao homem sabedoria e conhecimento para que o homem se relacionasse com as coisas que Deus havia criado. Não foi isso que ele fez? Tudo que eu criei estará debaixo da sua autoridade, diz ele a Adão. E o que eu faço durante o dia? Durante o dia você vai nomear todas as coisas que eu fiz, você vai nomear tudo aquilo que eu criei. Imagine o homem tendo todo o conhecimento de ciência, botânica, porque vai dar nome para a planta do mundo, mas Deus não dá a ele sabedoria para nomear. Deus também dá ao homem conhecimento, porque conforme o homem vai nomeando as coisas que Deus fez, ele ao mesmo tempo que vai nomeando, vai conhecendo.
O homem não olhou para a planta, uma orquídea, e disse: isso daqui é uma orquídea. Não, Deus deu sabedoria para ele dar o nome de orquídea, mas Deus deu conhecimento para que ele entendesse como ela foi formada. Sabe o que Deus queria? Durante o dia você caminhará no jardim, você passeará pelo jardim, e durante esse dia você vai conhecer e nomear todas as coisas, porque conforme o homem vai conhecendo tudo que Deus fez, ele vai percebendo que aquilo é tão poderoso, que alguém muito mais poderoso que aquilo poderia ter formado aquilo. Conforme você nomeia as coisas e conhece as coisas, vai percebendo que aquilo só pode ter sido feita por alguém que é muito mais poderoso. Você nunca percebeu que quando Jesus quis nos ensinar sobre ansiedade, ele não disse 5 conselhos, 10 caminhos, não, ele disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Como eu não ando ansioso? É só observar passarinho que não trabalha e não passa fome, quanto mais vocês que são os meus filhos amados. Jesus está dizendo: olhe para a natureza, porque quando você olhar para a natureza, conhecerá o meu poder e autoridade. Se eu cuido de passarinho, também cuidarei de vocês. Você é mais importante para mim do que passarinho. Não se lembra que quando Deus quis colocar Jó no lugar dele, Deus não falou de coisas extravagantes do reino espiritual, Deus falou de coisas existentes no mundo material e natural. Deus não colocou Jó no lugar dele dizendo os anjos, não, Deus colocou Jó no lugar dele dizendo: Jó, aonde você estava quando eu fiz as asas da águia? Aonde você estava quando eu delimite as águas? Aonde você estava quando eu separei os firmamentos? Jó, aonde você estava quando eu chamei cada estrela pelo nome? Elas ouviram a minha voz e obedeceram a minha ordem. Aonde você estava quando eu criei aquele animal feroz? Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Se quer conhecer o meu poder, então me olha no meio da natureza. Sabe o que Deus está dizendo para Adão? Nomeie as coisas, porque enquanto você está nomeando as coisas, você vai conhecendo. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. Como você me explica, segundo Brennan Manning, em um livro Maltrapilho, como você me explica que a lua está distante da terra, exatamente a quilômetros de distância? Porque se a lua tivesse um pouquinho mais próximo da terra, as águas dominaria toda a terra. Como você me explica quem colocou a lua lá? Como você me explica que o sol, dentre todos os sistemas solares que existem, galáxias, o sol é aquele que ele vai clarear pelo momento certo, ele vai exercer a sua função? Como você me explica? Como você me explica que a estrela ouve a voz do seu Criador, atende a voz do seu Criador, sendo bilhões de estrelas, a ponto de Deus dizer para Abraão: consegue contá-las? Não consegue, porém esta é a minha promessa, esta é a minha palavra. Sabe o que Deus está dizendo para Adão? Comece a nomear as coisas, porque conforme você vai nomeando as coisas, vai entendendo, só Deus pode fazer isso. Você vai entender isso agora, sabe como? Não, Adão não está vivendo o ápice da glória no jardim, quando consegue nomear planta. Não, Adão não está vivendo o ápice da glória de Deus no jardim, quando consegue dar nome para peixes. Deus diz: durante o dia você nomeia e conhece, porque quando você perceber que só Deus pode ter feito isso, na viração do dia eu descerei, na viração do dia eu descerei. Sabe como está o coração de Adão? Só Deus pode fazer isso, mas calma, daqui a pouco ele vai descer no jardim, daqui a pouco ele vai descer no jardim, daqui a pouco ele vai descer no jardim. Alguém recebe esta palavra? É por isso que esta noite Deus quer nos levar a pensar: olha que obra poderosa ele fez na minha vida, mas o que importa não é isso. Daqui a pouco ele vai descer no jardim, daqui a pouco ele vai descer no jardim. Olha essa porta de emprego que Deus abriu, ela é uma bênção, eu ganho muito mais do que imaginei ganhar, mas ela é menor do que ele. Daqui a pouco ele vai descer no jardim, daqui a pouco alguém recebe esta palavra. Oh, eu sinto uma autoridade de Deus aqui, eu sinto uma autoridade de Deus aqui. Peraí comigo, meu teclas, agora. Imagine comigo, o homem passou o dia inteiro nomeando as coisas e conhecendo tudo aquilo que o Criador havia criado, mas o coração do homem tem um desejo, e o desejo do coração do homem é: daqui a pouco ele disse que descerá, daqui a pouco ele disse que descerá. Imagine comigo, o homem de um lado em uma extremidade no jardim, quando de repente ele escuta os passos do Criador.
consegue fazer os passos do Criador? Do seu jeito. Do seu jeito. Vocês estão escutando o teclado, amém? Consegue imaginar os passos do seu Criador? Eu conheci o pastor Jackson Antônio da Inglaterra. Ele pregou na nossa igreja. Ele liberou uma palavra sobre a nossa vida, não é, amor? Eu disse, meu Deus, esse homem é louco. Quero ser louco igual ele também. Então isso eu aprendi com ele. Consegue fazer os passos do Criador. Calma, irmão, é só nessa mensagem, tá? Eu disse que ela seria diferente. É só nessa mensagem. O que Adão fez para o Criador descer? Você sabe responder? Você sabe responder o que Adão fez para o Criador descer? Não fez nada. Adão não tinha nada de bom. Mas o Criador não desce por conta de Adão. O Criador desce por conta do Criador. Relacional é Deus, não homens. Relacional é o Criador. Mas o que eu amo nesse texto é que o Criador vai descer. E todas as vezes que ele desce, ele vai se relacionar com o homem de pai para filhos. E sabe o relacionamento do Criador? É de alguém dizendo, aonde você andou? Então o homem diz, hoje eu fui pelo mar, hoje eu nomeei as aves, hoje eu nomeei os peixes. Eu fui uma extremidade, hoje eu nomeei isso, hoje eu nomeei aquilo. E Deus pergunta para eles, e o que você achou de tudo isso? E a resposta dele é extraordinário. Pude compreender que o único que poderia construir tudo é só o Senhor. Só o Senhor tem essa autoridade. Então Deus diz, tem muito mais. Amanhã tem mais coisas para nomear. Amanhã tem mais coisas para conhecer. Amanhã eu desço de novo. Amanhã a gente conversa de novo. Calma, depois da manhã eu estarei aqui de novo. Depois de amanhã a gente bate o papo de novo. Eu só quero que você desfrute de tudo aquilo que eu criei. Eu só quero que você desfrute de todas as coisas que eu formei. Mas um dia o Criador vai descendo, o Criador vai descendo, mas o homem vai criando coisas no seu coração. E sabe o que o homem vai criar no seu coração? Ídolos, vontades, deuses, a ponto da serpente ver que o homem está tendo um relacionamento não apenas com as coisas que Deus havia criado, mas está tendo um relacionamento com o Criador. Ele está descendo todos os dias para falar com o homem. Então a serpente vai deturpar isso. E sabe o que a serpente fará? Ela vai enganar a mente da mulher. Ela vai dizer à mulher, coma da criatura, porque ela está dizendo para a mulher, o que vocês vivem na viração do dia não é nada. Se vocês comerem do fruto, a mente de vocês será aberta, vocês se tornarão como ele. Ah, meu Deus do céu, vocês se tornarão como ele, vocês pensarão como ele, agirão como eles. Mas Deus não queria isso. O relacionamento deveria ser suficiente, a relação com o Criador deveria ser suficiente, mas o coração da mulher criou-se a vontade de ser também Deus, porque esta é a falha do homem, quer ser como Deus. Sabe o problema de fariseu e saduceu? É que eles são contaminados pelos desejos do seu coração. Eles começam bem, mas depois terminam mal. Deus não quer isso. Então a mulher comerá do fruto, dará o fruto ao homem, e de repente a sua visão será aberta, e o homem vai olhar para a mulher, e a mulher para o homem, e vai perceber que eles estão nus, a ponto de correrem, pegar as folhas da figueira e se cobrir. A pergunta que eu faço ao texto e à história é, por que o homem vai se cobrir com as folhas da figueira? Não faz sentido. Ele olha para ela e vê que ela está nua e vice-versa, mas o homem só se cobre com a folha da figueira, não por conta dele e da mulher, já que eram íntimos. O homem se cobre com as folhas da figueira, porque ele sabe, daqui a pouco ele descerá. Daqui a pouco ele descerá. Eu tenho que me apresentar a ele, daqui a pouco ele descerá. Então ele se cobre com as folhas da figueira, dizendo, quando ele vier, ele não vai nem perceber. Então no final do dia, a pergunta que não quer calar é, será que ele vem? Ele vem. O homem falhou, ele desce. Ele desce. O homem falhou, ele vem. Ele vem, porque ele não está vindo por conta de Adão, ele está vindo por conta deles. É o caráter deles, é a personalidade deles, é o poder deles. Então na viração do dia, o homem está coberto com as folhas da figueira, mas está lá o Criador, no mesmo lugar, na mesma hora. Adão,
aonde estás? Adão, eu vim aqui para a gente ter um relacionamento. Adão, aonde estás? Deus sabe de todas as coisas, mas agora Ele quer que o homem se revele. Então de repente sai o homem de trás dos arbustos, e a primeira pergunta que ele fará é: o que são essas folhas? A resposta do homem é: estávamos nus. A pergunta de Deus é: quem disse? Pastor, aonde a gente vai chegar? É o caráter dele. Ele desce no jardim porque ele é santo, mas agora não tem como mais descer no jardim. O homem pecou, o homem falhou. Então ele vai arrancar do homem as folhas da figueira. Ele precisa, porque faz parte do caráter dele, tirar o homem do jardim e a mulher também. Ele diz ao homem: as folhas da figueira não serão capazes de te conectar comigo, porque não é o que você faz, é o que eu faço. Então eu tiro as folhas da figueira, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar um cordeiro, vai matar o cordeiro, vai pegar a pele do cordeiro, vai colocar sobre o homem. E o que Deus está dizendo é: vocês não podem se relacionar comigo mais por aquilo que vocês podem fazer, mas poderão se relacionar comigo por conta do cordeiro. O Espírito Santo de Deus. A história vai passar, o tempo vai correr, as eras vão entrar e sair, reis, rainhas, poderes, autoridades, impérios, mas um dia o filho vai olhar para o pai e vai dizer ao pai: eu sei o desejo do seu coração, e o desejo do seu coração é de se relacionar novamente com a humanidade. O desejo do seu coração é de novamente ter relação com eles. Eu sou um filho fiel. Escute essas palavras: Cristo nos ama, mas não é certo dizer que o amor partiu primeiro de Cristo. Ele só nos ama porque o Pai nos ama. Ele só nos ama porque o Pai nos ama. Não foi Cristo amou o mundo, foi Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que tinha? O coração do homem estava deturpado, o caminho do homem estava deturpado, mas um dia o filho vai olhar para o pai e vai dizer ao pai: eu vou realizar o desejo do seu coração, pai. E se o desejo do seu coração é de se relacionar, então pode deixar. Se o Senhor precisa que alguém seja a ponte, eu serei a ponte. Se o Senhor precisa que alguém seja o caminho, eu serei o caminho. Se o Senhor precisa de alguém que seja a verdade, eu serei a verdade. Se o Senhor precisa de alguém que seja a vida, eu serei a vida. Se o Senhor precisa de alguém que seja o Cristo, eu serei o Cristo. Eu sempre achei que foi o pai que despiu o filho, até entender, segundo o salmista, segundo Paulo e segundo o escritor aos Hebreus, não foi o pai que despiu o filho, foi o filho que se despiu. É ele que tirou a sua coroa, é ele que tirou as suas vestes reais, é ele que tirou o seu sapato e disse: pai, se o Senhor precisa que alguém sofra, eu sofrerei. Sofrerei tanto a ponto de ficar 9 meses na barriga de Maria, sofrerei tanto a ponto de ser um feto dentro do ventre de uma mulher, sofrerei tanto a ponto de nascer numa manjedoura, sofrerei tanto a ponto de nascer na periferia de Nazaré e lá ser criado naquela favela, descerei tanto a ponto de ser considerado como filho de José o carpinteiro. Se o Senhor precisa de alguém que faça o caminho, eu farei. Descerei tanto a ponto dos homens olharem para mim e não entenderem a minha identidade, mas eu irei revelar a minha identidade, pai. E sabe como eu revelarei a minha identidade? Quando eu olhar para os meus discípulos e perguntar: quem vocês dizem que eu sou? E o seu espírito descer e Pedro se levantar: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és aquele que veio refazer o caminho, tu és aquele que veio conectar a história, tu és aquele que carrega o ápice do amor de Deus. Ele foi moído
pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. A dor que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Não é a porta, não é o carro, não é a casa, é Cristo. Eu merecia morrer, mas ele disse: eu desço para aplacar a morte. Se o primeiro Adão fez o que não deveria, eu, o último Adão, farei o que deve ser feito. Triunfarei sobre a morte. É por isso que Paulo escreveu em Colossenses: o escrito da morte que era contra nós, ele cravou, vencendo ela na cruz do Calvário. É por isso que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quem pode adorar o Cristo? Pegue na mão desse irmão do seu lado. Finalizo essa mensagem. Louvor, corre aqui, louvor. Corre aqui, louvor. Para nós finalizarmos, corre, corre, corre. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Diga a esse irmão do seu lado, pegue na mão deles. Isso aqui é avivamento, é poder do Espírito. É semana do poder. Diga para eles, diga para eles. Ele tem uma identidade, diga. Ele tem uma identidade, porque ele também tem uma missão, diga. Ele tem uma identidade, porque ele também tem uma missão. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão dizendo. Ele tem uma identidade, porque ele também tem uma missão. E sabe qual é a missão dele? É ser levado. Sabe qual é a missão dele? É ser pendurado. Sabe qual é a missão dele? É ser morto. Meu Jesus amado. Deus me fez dar toda esta volta para chegarmos aqui. Porque Ele diz: vocês sabem que eu sou Cristo, preciso entender o meu propósito, mas o meu propósito não é ficar com vocês. Eu vou morrer, é o sinal de Jonas, serei enterrado, mas me levantarei. Você perdeu de dar um glória a Deus aqui. Levantarei. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está inferno, o teu aguilhão? Quando eu me levantar, eu serei aquele que passou por todos os Salmos 22 e 23. Eu sou aquele que clama na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Sou o pastor que dá vida pelas ovelhas no Salmos 23. Mas calma, eu sou aquele que entra triunfante na glória. Eu quero que vocês preguem com a vida este louvor. Sabe por quê? É porque Ele é o Cristo. O que Deus pode fazer por nós a mais do que Ele já fez? Ele deu Cristo. Somente Cristo. Nada mais além do que Cristo. Porque quando Ele morre e ressuscita, minha pastora, Ele vai dizer: primeiro, não quero o corpo glorificado, quero ressuscitar com o corpo humano. Ele ainda tem as marcas e os sinais. Se perdeu de dar glória agora. Porque todos os dias é montado um tribunal. E sabe o nosso advogado de acusação, Satanás, vai todos os dias diante dele dizendo: ela pecou, merece a morte. Ele pecou, merece a morte. Mas do outro lado nós temos um advogado de defesa que ainda tem as marcas. Eu fui por ele, Pai, eu fui por ela. O Senhor queria se conectar novamente e se conectou. O Senhor prova isso que o Senhor está falando, pastor. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, sabeis, existe um advogado de defesa diante do Pai, Jesus, o justo. Jesus, o justo. Jesus,
o justo, o Espírito Santo de Deus. Então ele é aquele que quando ressuscita vai passar por mais 40 dias aqui. A ideia que eu tenho é que Jesus não aguenta mais ficar com a humanidade. Ele não amou primeiro, quem amou foi o Pai. Ele ama porque o Pai ama, mas a ordem dele e a missão dele não era descer apenas, não era ser morto na cruz do Calvário apenas. A ordem e a missão dele é restituir os tempos, é restituir todas as coisas, e ele vai cumprir. Então, quando ele vai tomar a posição para voltar para casa, ele está dizendo: eu voltarei ao Pai, e quando eu chegar diante do Pai, eu direi ao Pai: eu cumpri o que deveria cumprir. Agora o Senhor pode fazer o jardim se repetir novamente. Agora o Senhor pode fazer o jardim se repetir novamente. Então Jesus vai entrar na glória. Olha como os anjos vai louvar na glória. Ele não é o Jesus que os anjos viram sair, ele está carregando o corpo humano. Então aquele que vem lá é diferente daquele que a gente viu sair. Então eles vão cantar: abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém vai perguntar: quem é o Rei da Glória? E a resposta será: o poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Outro anjo vai gritar: abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O poderoso na batalha, vestido de glória. Ele é. Quem pode adorar o Cristo aqui? Levante as duas mãos aos céus para receber esta palavra profética. E eu finalizo. Ele voltou. Mari, sabe o que eu imagino, Mari? Eu imagino ele entrando nas glórias. Eu imagino ele entrando no trono e ele dizendo: Pai, eu vim retomar o meu lugar. Eu vim retomar o meu lugar. Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer. O jardim vai se replicar novamente. Olha ele descendo na viração do dia. Sopra Espírito, 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 sopra Espírito. É porque eu tenho Cristo que eu tenho vida. É porque eu tenho Cristo que eu tenho vida. Ele é tudo que Deus podia me dar. Cristo. A beleza revelada do Pai. Só quem entende isso aqui essa noite. Cristo é tudo que Deus pode Cristo. dar. Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. A morte venceste. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu sinto uma graça de Deus aqui. O céu te adora. Cristo. A tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Eu quero fazer um convite, finalizo, minha hora já deu, mas eu quero fazer uma loucura com vocês. Só aqueles que entenderam que Cristo é suficiente, é absoluto, é único e é verdadeiro. Só aqueles que querem arrancar do coração todo tipo de desejo maior do que Cristo. Só aquele que entendeu esta noite que Ele é tudo que eu preciso e quer fazer disso de forma externa o que já aconteceu no seu interno. Eu te convido a sair do seu lugar e vir comigo aqui na frente para nós finalizarmos fazendo uma oração. Mas eu quero que você se jogue de joelhos. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele é maior do que as coisas que eu tenho. Quer eu seja rico ou pobre, quer eu tenha muito ou pouco, se eu tiver Cristo, basta. Se eu tiver Cristo, basta. Meu Teclas, sabe o que eu imagino? Ele caminhando em nosso meio esta noite. E conforme ele vai caminhando, estratégias, vidas, planos, projetos vão sendo mudados pela autoridade de Cristo. Ele é Cristo, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim.
Ele é o Filho de José, Ele é o Filho de Maria, Ele é o Filho de Deus. Cristo, nada mais além do que Cristo. Te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Pregue a nós. Essa é a semana do poder. Cristo é o poder, Cristo é a graça, Cristo é a autoridade. Caia todos os ídolos agora. Tu é a glória, acima de todo nome está. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir você. Você que entende que Cristo é suficiente. Quem tem glória, dê glórias. Quem tem aleluia, dê aleluias. Quem fala em línguas estranhas, fale agora. Do altar até a porta desta igreja, da porta desta igreja até a galeria, o Espírito Santo de Deus vai invadindo os corações. Não há mais dúvidas. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Nós manifestamos a sua glória quando nos debruçamos debaixo dele, da sua autoridade, do seu poder, e dizemos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que haveria de vir. Tu és o Cristo, tu és único, tu és verdadeiro. Só quem pode por alguns segundos adorar a Ele aqui e agora. Cristo, meu Pai, meu pastor, vem. Cristo. Eu vou dizer até você glorificar Cristo. Uma geração se levanta agora.